Oi, oi, eu sou o Gui Lobo, mercadólogo e produtor, e esse é o quadro que eu vou te contar um pouco do Brasil que ficou fora dos livros. Ou, pra ficar mais claro, vamos escurecer essa história? Em 2021, aos 28 anos de idade, tive aula com o primeiro professor negro na minha longa e complicada vida acadêmica. Já passei por 3 faculdades de ensino superior e o senhor foi o primeiro professor negro que eu tive, né? Legal. Josernin Rosa, mestre em Ciências da Computação pela Mackenzie, que também foi meu orientador de TCC. Inspirado nesse episódio da minha vida, o episódio de hoje trará 3 acadêmicos que marcaram o ensino do Brasil e você deve conhecer. A gaúcha Luísa Barros se formou em administração na Federal do Rio Grande do Sul. Foi mestre em Ciências Sociais pela Federal da Bahia e doutora em Sociologia pela Estadual de Michigan. Cresceu em Porto Alegre, num bairro conhecido como Colônia Africana, por conta da grande quantidade de pessoas negras livres e alforriadas que se estabeleceram na região no fim do século XIX. Iniciou sua militância política dentro do movimento estudantil durante a ditadura militar. Fez parte do Movimento Negro Unificado, aquele que em 78 ocupou a escadaria do Teatro Municipal de São Paulo. Foi através do MNU que Luísa se afeiçoou à Bahia e passou a viver em Salvador, onde desenvolveu sua pesquisa sobre a participação do negro na força de trabalho e o mito da liberdade pós-Lei Áurea, um forte contraponto à mentira da democracia racial, que até hoje infelizmente é presente no Brasil em muitas mentes, que insistem em negar o racismo estrutural. O último trabalho notável em vida foi ter sido ministra da Igualdade Racial durante o governo Dilma Rousseff. Geógrafo, filho e neto de professores, Milton Santos aprendeu francês e álgebra com a família. Aos 10 anos, começou a estudar no Instituto Baiano de Ensino. Aos 13, já lecionava matemática no instituto e aos 15 ensinava geografia. Aos 18, entrou para Direito na Federal da Bahia, mas mesmo depois da formação, optou por continuar lecionando geografia. Ingressou na Universidade Católica de Salvador como professor, mas em pouco tempo recebeu convite para o doutorado na França, onde terminou os estudos. Após o golpe militar de 64, passou 90 dias preso num quartel do Exército, e ao ser solto foi exilado do Brasil e passou os 13 anos seguintes como docente entre França, Estados Unidos, Canadá, Peru, Venezuela e Tanzânia. Voltou para o Brasil em 1977, mas só depois de 2 anos conseguiu voltar a lecionar em universidades. Ficou na Federal do Rio de Janeiro até 83, quando foi para a USP, onde foi docente até se aposentar, e mesmo depois continuou pesquisando. Com mais de 40 obras publicadas, recebeu o título Doutor Honoris Causa de 9 universidades brasileiras e 5 estrangeiras. Foi o primeiro fora do mundo anglo-saxão e o único brasileiro a receber o prêmio Walter Ludd, considerado o Nobel da Geografia. Sônia Guimarães é de Brotas, interior de São Paulo, e foi a primeira da sua família a entrar em uma universidade. Foi na Federal de São Carlos onde tudo começou. Em uma sala de física com 50 estudantes, apenas ela e mais 5 eram mulheres. Se graduou com licenciatura plena em ciências e fez mestrado em física aplicada também na São Carlos, sendo a primeira mulher negra brasileira doutora em física. Passou um breve período como pesquisadora do Instituto Lamel, na Itália, e fez doutorado em materiais eletrônicos pelo Instituto de Ciências e Tecnologia da Universidade de Manchester. Em 1993, se tornou docente do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, sendo a primeira mulher negra do instituto, que contava com um quadro reduzido de mulheres docentes, que é reduzido até hoje, diga-se de passagem. Chegou a adiar a sua aposentadoria apenas para conhecer as novas turmas que começariam pelo sistema de cotas raciais e de ensino público. Essa história de eu ser a primeira, 101 anos depois da abolição, é uma grande vergonha. Se vivêssemos uma democracia racial, como dizem, teria sido outra bem antes de mim. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você que tem ensino superior, pós-MBA, doutorado ou mestrado. Você teve professores negros na sua vida acadêmica? Se sim, quantos? E com esse socão no estômago terminamos o episódio de hoje. Até dia 20 tem mais. Não se esquece do like e compartilhar com seus amigos. Um lambejo do Lobo. Professor, faz um coraçãozinho coreano assim pra eu tirar um print. Assim? É, aí, foi.